Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos responder a questão 63 da UFRR 2024. E como toda e qualquer questão de orgânica, a gente nem olha para o enunciado primeiro, procura uma imagem, os itens, analisa as alternativas. Se der resposta, se tiver como te ajudar de alguma maneira, continua. Senão, infelizmente, você vai ter que ler o texto, que não é o caso aqui, né? Vamos fazer um esboço aqui rápido para a resolução ela ficar mais tranquila e rápida, né? E vamos analisar logo o item 1. A molécula apresenta centros estereogênicos. Cara, quando o cara se referir a centros estereogênicos, é uma forma bonita dele te dizer que isso aqui é carbono quiral. Mas o que diabos é carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E já vai a primeira dica. Se o carbono faz ligação dupla ou tripla, ele vai perdendo o número de ligações. Consequentemente, ele não vai ter 4 ligantes diferentes. Conclusão: carbonos que possuem dupla ou tripla jamais serão quiral. Beleza? Para análise de questões como essa. Aí vamos para cá. Vamos começar eliminando o que não pode ser quiral. Todos esses caras aqui, nenhum deles pode ser quiral. Por quê? Porque eles estão fazendo ligação dupla. O que mais não pode ser quiral? Esses bebezinhos aqui. Por quê? Porque eles têm ligantes o quê? Iguais. Não pode e não pode. O que vai sobrar aqui? Sobra esse e esse. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando está na forma de traço ou de linha, como aqui, você tem que analisar se esses ligantes estão hidrogênios e estão escondidos. Se você for analisar aqui, ó, esse carbono faz duas ligações já, ó, esse. Então aqui, para completar, eu tenho dois hidrogênios. Pelo mesmo motivo, esse e esse. Se eles dois já têm dois ligantes iguais, também não podem ser o quê? Quiral. Então, vai sobrar o quê? Esse e esse. Vamos apagar aqui para ficar massa, né? Para ficar melhor a visualização. Bom, agora que eu excluí possibilidades e sobre só essas três, o que você vai fazer? Olha lá o item 1 lá em cima. Vamos diferenciar aqui como que a gente vai fazer para analisar carbono quiral em uma cadeia fechada. Vamos aqui. Esse já não pode ser, né? Porque tem dois hidrogênios escondidos. Já não pode ser. Vamos analisar esse? Quando você escolher um carbono, bom, eu vou ver se esse é quiral, em uma cadeia fechada. Você procura primeiro os ligantes diferentes. Esse carbono faz três ligações, a quarta com um hidrogênio escondido. Eu tenho aqui um ligante diferente desse. E o terceiro e o quarto ligante? Aqui eu gosto de chamar de caminhos. Por quê? Porque você vai traçar caminhos no sentido horário e no sentido anti-horário. E vai procurar diferença nesses caminhos ou nesses, entre aspas, trajetos. Vamos aqui. Esse carbono salta desse para esse. Se tu for observar, ó, quando eu refiro caminho, é isso daqui. Ó. Se tu for observar, esse caminho aí é igual a esse, de um carbono para outro. Vamos continuar. Desse carbono para cá e desse carbono para cá. Iguais. Desse carbono para cá e desse carbono para cá. Também iguais. Beleza? Então, se eu tenho aqui carbonos que são com caminhos iguais, eu já não considero que seja quiral. Agora, se tu for olhar essa estrutura da direita, ó, não pode ser quiral? Não pode porque tem dupla, né? Tem dois ligantes iguais, também não pode. Então, o que eu vou analisar seria esse bebezinho aqui. Ele tem um hidrogênio escondido. Então, ó, tem esse ligante e esse de diferente. Agora vamos analisar os caminhos. Se você for observar, esse caminho para cá é igual a esse caminho para cá. Se você for analisar nesse outro, daqui para cá é igual, daqui para cá é igual. Agora o negócio começa a fazer sentido. Por quê? Porque se você for observar, aqui desse caminho para esse, eu tenho uma ligação dupla. E desse caminho para esse, eu tenho só ligação simples. Então, tu percebe que
tem diferença nesses trajetos. Então, se tem, você pode considerar como quiral. Aí vamos aqui, ó, analisar um a um. Será que esse é quiral? Tem um hidrogênio escondido. Então, se eu tenho hidrogênio escondido, tem esse caminho, esse e esse, que são diferentes, beleza? E aí, nós temos esse carbono aqui, que também tem, ó, um hidrogênio escondido e 3 caminhos diferentes. E esse outro aqui em cima? Tem um hidrogênio escondido e, ó, 3 caminhos diferentes. Então, se eu tenho 3 caminhos diferentes, esses 3 carbonos eles podem ser considerados como carbono quiral. Beleza? Então, sim, eu tenho centros estereogênicos. Se a 1 está certa, você exclui C e exclui letra E. Vamos olhar o item 2. Possui as funções cetona e éter. Se você for olhar aqui, a cetona você tem que ter uma carbonila entre 2 carbonos, beleza? E o éter basta ter oxigênio entre 2 carbonos. Se você for observar, olha a cetona aqui, ó. Essa é uma cetona e isso daqui é o éter. Tem mais éteres? Tem. Isso é um éter, isso também é um éter e isso também é um éter. Beleza? De boa? Então, temos sim cetona e éter, o item 2 correto. Se o item 2 está correto, a gente exclui a letra D. Beleza? E vamos na manha, vamos sem pressa. 3. Possui 4 misturas racêmicas opticamente inativas. Bom, toda vez que os caras pedirem a quantidade de mistura racêmica ou isômeros opticamente inativos, é a mesma coisa para fins de cálculo, beleza? Como é que se calcula isso, professor? Isômeros opticamente inativos é igual a 2 elevado a n sobre 2. Esse n seria o número de carbono quiral diferente, beleza? Se eu tenho 3 carbonos quirais aí diferentes, 2 elevado a 3 sobre 2. Isso daqui dá 4, porque 2 elevado a 3 é 8 e 8 dividido por 2, 4. Beleza? E aí, vamos aqui. Possui 4 misturas racêmicas opticamente inativas? Sim. Mas quando ele fala por compensação interna, esse é o erro. Por quê? Porque compensação interna faz referência a composto meso ou mesocomposto. E já a compensação externa faz referência à mistura racêmica. Então, o item 3 ele está falso. Se o item 3 está falso, a gente exclui a letra B e resposta a letra A. O número total de estereoisômeros opticamente ativos e racêmicos é 12. O de racêmico eu já sei quanto que é. O de isômeros opticamente inativos é 2 elevado a n, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, e a gente já sabe qual é a resposta. 8. 8 mais 4, 12. Então, o item 4 também está correto. Agora, quando ele cita aqui o termo de estereoisômeros, isso no item 5, serve para indicar os isômeros ópticos da molécula que não são enantiomorfos entre si. Primeiro, o que são enantiomorfos? É a mesma coisa que enantiômero. Mas o que é enantiômero? Olha para essa estrutura aqui embaixo, que eu coloquei em uma mão esquerda de frente para um espelho. Cara, quando você faz isso, bota um objeto de frente para o espelho, a imagem ela fica espelhada. Na química a gente chama isso de imagem especular. Inverte alguma coisa. Pega essa estrutura aqui embaixo. Coloquei ela, ó, estrutura 1, de frente para o espelho. Se você for observar, ficou invertido, né? Olha só, o que está externo está externo. Eu inverti a estrutura. Isso é uma imagem especular. Isso é uma imagem espelhada. Então, são enantiômeros. E os diastereoisômeros, professor? Diastereoisômeros, a gente usa esse termo para quando a gente quer se referir a estruturas que não são espelhadas entre si. Tudo bem? Quer um exemplo? Só para a gente fechar aqui? Olha só. Se eu pego esse CH3 e troco de posição com esse OH, se você for observar, comparar uma com a outra, uma não é uma imagem espelhada em relação à outra. São diferentes. Então, a gente pode dizer que são diastereoisômeros. Beleza? E é basicamente o que ele quer te dizer no item 5. Gabarito letra
A. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.